Pessoal, vou deixar aqui rapidamente registrado para você um tema que tem chegado com muita frequência, né? E chegou essa semana a pergunta seguinte: existe alguma diferença entre ser atendido por um corretor e por um outro? Isso implica no valor final do imóvel dentro de um financiamento bancário? Sim, implica diretamente dentro do seu financiamento, obviamente. Por quê? É muito comum os corretores eles oferecerem aos clientes produtos que eles tenham vontade de vender, por conta que eles estão pensando na comissão. Natural que isso aconteça e também isso vai estar ajudando aquela família que talvez consiga somente comprar aquele imóvel. Até aí tudo bem. O problema todo não é nem essa questão. O problema está quando vem o pós-venda, no segmento. Quando vocês vão buscar um imóvel, vão comprar um imóvel no financiamento, independentemente da modalidade, vocês têm que atentar para uma questão. Passado o prazo da assinatura ou com a construtora, ou na promessa de compra e venda para o imóvel usado avulsos, ou com uma urbanizadora, mais construtora se for construção, ou até mesmo com o lançamento, enfim, passada essa primeira fase, naturalmente o que acontece com a maioria das vezes? O corretor que você foi atendido, ele te esquece, você não vai mais ver ele não vai mais falar com você. Naturalmente é assim que acontece. Então, o que eu sugiro como técnico em transações de imóveis? Que você pesquise antes de fazer qualquer negócio, com quem você está conversando. O histórico daquele corretor, o histórico dele como vendedor, o que ele tem como conhecimento teórico, prático e jurídico para essa profissão, porque muitos são apenas vendedores, poucos são os técnicos em transações imobiliárias. Então, quando você fecha um negócio ou contrato, lá na frente, no futuro, né, não tão distante, mas em médio prazo, vão surgir questões que você vai precisar ali de uma, podemos dizer, mão amiga, né? Ali você vai precisar de alguém que tenha conhecimento para onde você vai a partir daquele momento. Um exemplo prático sobre isso é a questão de quando uma pessoa vai comprar um imóvel na modalidade usado e avulso. Passado um certo período, chega o momento da questão das documentações. Se naquelas documentações não foi feita uma sindicância, uma pesquisa sobre como está o estado daquele imóvel, você talvez esteja fazendo um dos piores negócios da sua vida. Porque, querendo ou não, um corretor para outro existe diferença que está no conhecimento. E quando se trata de documentações, quase nenhum deles domina. Nesse sentido, antes de fechar negócio, esse corretor, obviamente, ele precisa seguir o passo a passo. E uma das questões que tem que ser analisada é a sindicância da documentação do proprietário e daquele imóvel. Se aquele imóvel realmente pertence a quem está vendendo, isso é visto através do número da matrícula do imóvel, porque foram vários ou somente este proprietário ou teve outros anteriores a ele. Aquela matrícula o número da matrícula do imóvel tem que estar no nome de quem está te vendendo. Se assim não tiver, você corre um grande risco de depois receber o verdadeiro dono e aí você sofrer problemas jurídicos. Bem como também pode haver naquela documentação, o registro do imóvel, pode ser que ele esteja com algum problema ali, talvez de disputa, problemas de herança, você tenha problemas ali de documentações que têm que ser pagas, algumas coisas que não foram, por exemplo, o registro do RGI, registro do número de matrícula do imóvel, ITBI, essas questões têm que ser analisadas, as negativas, né? As negativas daquela documentação, as certidões que nós chamamos, né? Todas as certidões civis, as certidões jurídicas, enfim, tudo isso tem que ser analisado antes de fechar negócio. Não é com qualquer um que você consegue isso, só com técnico em transações de imóveis. Se você tentar isso com qualquer corretor, ele vai orientar que você procure um advogado ou vai ter que entrar em contato com o jurídico daquela imobiliária ou daquela incorporadora ou construtora. Muitas das vezes, esses corretores foram apenas preparados para vender, mas não para atender a necessidade sua no pós-venda. Porque uma coisa é querer vender, outra coisa é saber o que está vendendo. E isso vem a olho nu quando você é atendido na mesa. E você percebe a diferença entre estrela e estrela, porque há diferença de esplendor.
Então eu tenho muito cuidado com os meus clientes quando eu digo para eles: você sabe com que você está conversando? Deixo para ele ali a pesquisa, para ele pesquisar no Google, para ele pesquisar nas minhas redes sociais, porque nós temos o cuidado de não acelerar processo algum. Não importa se o cliente vai estar comprando aqui, naquele dia, naquele momento, ou se ele vai comprar depois de algum tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, não importa. O importante é que ele compre com segurança. Nesse sentido, nós orientamos dentro da consultoria que nós damos que ele existe riscos e existe também, obviamente, as coisas boas, que são os benefícios, né? A valorização daquele imóvel. E aí, eu tô até ficando careca aqui, ó, vocês estão vendo? Ó? Tô ficando careca aqui, ó, legal, muito top. A idade vai chegando, não tem muito o que fazer não. Mas vamos lá, para finalizar aqui, pessoal, você que chegar nesse vídeo em algum momento, o imóvel, quando você quer comprar ele, independente da modalidade, fique atento, porque existe sim a diferença entre um e outro. Você pode pagar caro por isso e você não é o culpado. O culpado é aquele que te atendeu. Mas, claro, entre aspas, você pode também ter esse sentimento de culpa, porque você, na inocência, na boa fé, como nós chamamos dentro do direito imobiliário, na boa fé, você acreditou que ele poderia te atender de uma forma organizada e isso não causaria a você dano ou surpresas no futuro, mas isso acontece aos montes. Muitas famílias se perdem porque são atendidas por amadores. Corretor amador é corretor que vende apenas, quer vender apenas os lançamentos, produtos que ele vai ganhar uma comissão muito rápida. O que nós sugerimos a você? Veja se ele domina. Veja se ele domina as 9 modalidades como leilão judicial, extrajudicial, a Lei 9.514 de 97 da alienação fiduciária, na modalidade avulso, se ele consegue entender como que funcionam as questões de certidões de todas elas, desde o começo do promessa de compra e venda, um simples documento de gaveta, até chegar ao RGI, TBI, por aí vai, até se ele domina, sabe o que é o ABITS, depois de um financiamento concluído, se ele entende o que é o processo de aquisição e construção, metro quadrado, a evolução de taxa de obra, se ele sabe explicar isso na prática, se ele sabe explicar para você na prática as amortizações nas 2 modalidades, ao qual você pega a tabela price e você consegue diminuir ela ao ponto dos 15% da última se tornar bem menor. Se na tabela saque ele sabe como fazer você terminar o seu imóvel em até 8 anos a 12 anos, se é viável. Muitos dizem que não, outros dizem que sim. Não há segredo nisso, é matemática, simplesmente isso. Entre tantas outras coisas, como, por exemplo, o imóvel de alto padrão, imóveis rurais, que é totalmente diferente. Se ele sabe a diferença da captação para uma avaliação sobre direito imobiliário, enfim, cuidado, muito cuidado com quem você está conversando, para que você depois não pague caro por isso, ok, pessoal? Fica essa dica e deixo para vocês aqui abaixo, em algum local aqui vai estar o nosso contato de WhatsApp e alguns links de nossas mídias sociais, para que você possa então se agasalhar de conhecimento, que conhecimento faz você economizar. Sem conhecimento você gasta dinheiro, você leva prejuízo. Forte abraço.